Meus irmãos, esse aqui é o pastor Elmer, lá da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. Agora sim completamos o time, né? Já veio o Gui, já veio o Renato, agora o Elmer, né? O pastor Elmer é uma bênção, foi a primeira pessoa que me recebeu lá na Igreja Batista Reformada de São Paulo. Nós criamos uma amizade, graças a Deus que estamos firmes e fortes até hoje e teremos a oportunidade de vê-lo ministrar a palavra. Vamos orar por ele? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do pastor Elmer, que irá expor as Sagradas Escrituras para a tua glória, que haja conversão e arrependimento em nosso meio, que o seu nome venha a ser glorificado e que nós sejamos transformados pela presença do teu Santo Espírito. Capacite teu filho na exposição da palavra, para que seja menos dele e mais de ti. Que o seu reino venha avançar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Tito, capítulo 3, a partir do versículo 1. Tito 3, 1. Tito 3:1, nós faremos a leitura já dessa passagem, tá bom? Eu me identifico com algumas crianças que não gostam de comer legumes, verduras. E um amigo meu me contou uma história de uma garotinha que foi convidada para almoçar na casa dos coleguinhas dela ali. E aí, como todo pai faz, né, toda mãe, quando a criança chegou, colocou ali a comida na mesa e antes perguntou: "Você come de tudo?" "Como?" "Você gosta de brócolis?" "Claro, eu adoro brócolis." Aí a mãe foi lá, preparou o almoço, né? Colocou na mesa e serviu todas as crianças um pouquinho de brócolis para cada um. E aí a menina começou a comeu tudo, mas não tocou no brócolis. E a mãe perguntou: "Olha, mas você não disse para mim que gostava de brócolis?" Aí ela falou: "Claro, eu adoro brócolis, mas não ao ponto de comer." Infelizmente, nós talvez tenhamos nessa história aqui o retrato do nosso relacionamento com o nosso próximo. Nós amamos o nosso próximo, não ao ponto de fazer aquilo que Deus nos manda nas circunstâncias em que nós estamos. É óbvio que nós pensamos que nós amamos o nosso próximo, mas talvez não o suficiente ao ponto de demonstrar esse amor por meio das nossas ações. Hoje nós vamos abordar o início do capítulo 3 de Tito, e no capítulo 2, Paulo ele se dedica a dar instruções a Tito em relação ao que ele deveria ensinar e como que ele deveria proceder no meio dos cristãos. Agora, quando você olhar aí no capítulo 3, você vai perceber que as instruções que Paulo dá a Tito, agora no capítulo 3, devem ser em relação ao proceder dele com todas as pessoas. Não apenas com cristãos, mas também com os pagãos. Não apenas com as pessoas que professam a fé, mas com pessoas que não conhecem a fé que nós professamos. E a lição que Paulo nos dá aqui é uma lição clara, uma lição direta. E eu creio que o objetivo dela, assim como é o meu objetivo nessa manhã, é de convencer você a se empenhar na prática das boas obras. Então vamos ler o texto, Tito capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. E a palavra de Deus diz assim: "Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus
nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, ó Pai, é só por meio do seu Santo Espírito que nós seremos capazes de entender a sua palavra e de aplicá-la, Pai. Então pedimos a sua misericórdia, pedimos, ó Deus, a sua sabedoria. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Como eu disse, a ideia desse texto aqui é de mostrar que as boas obras devem ser uma manifestação externa, ou seja, das suas ações, de uma mudança interna que ocorreu no seu coração, que Deus operou na sua vida. A argumentação que Paulo usa aqui nesses 8 versículos é uma argumentação bem simples. Eu vou seguir exatamente essa argumentação que ele usou. Eu já adianto aqui que a conclusão a qual nós vamos chegar também é simples, mas ela só pode ser realizada se você for verdadeiramente regenerado. Não tem como você aplicar aquilo que nós vamos ver nessa manhã se você não foi regenerado, salvo pelo sangue de Cristo. Como eu disse, a passagem é marcada por um raciocínio simples. Primeiro, Paulo dá um comando. Depois ele explica a razão desse comando. E aí ele faz, então, em seguida, ele dá a ação de Deus como base para o raciocínio dele. Aí ele então dá o propósito e ele termina com uma conclusão. Então, um comando, uma razão, o agir de Deus, o propósito e a sua conclusão. Então, a primeira parte, nós vamos tratar desse comando. E a tarefa de Tito, assim como é a tarefa de todo pastor, é a tarefa de sempre estar lembrando os irmãos. E essa tarefa dá muito trabalho. Nós constantemente temos que lembrar os irmãos. Não cabia a Tito aqui, como não cabe a mim, e não cabe a qualquer outro pastor, trazer novidades ao púlpito. Tem absolutamente nada novo que nós sejamos assim tão especiais e capazes de trazer, que seja algo novo. Não, o que nós somos chamados a fazer é lembrar a todos aquilo que já foi estipulado e que foi deixado por Cristo, por meio dos profetas e dos apóstolos. E isso implica na maneira que nós devemos viver. Esse é o nosso papel. Como os 2 primeiros versículos dizem, Paulo diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Isso que Tito deveria fazer. É isso que nós devemos esperar dos pastores e das pregações. Que eles nos lembrem qual é a palavra de Deus. Para que nós possamos olhar para a palavra de Deus e enxergar, que é o espelho. A palavra de Deus serve de espelho. E falar assim, peraí, tem um pecado aqui. Não é dessa maneira. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que me tornar semelhante a Cristo. E ela te mostra o caminho errado em que você está caminhando. Então, embora não seja exaustiva aqui, Paulo dá uma lista com 7 qualidades esperadas de todo cristão. Ele fala que o papel de Tito era lembrar da responsabilidade que eles tinham perante as autoridades,
Ele fala que ele deveria lembrar a todos que nós devemos estar sempre prontos para fazer o bem. Ele fala também que nós devemos nos lembrar que nós não devemos difamar a ninguém, não ser altercadores, ou seja, sermos pacíficos. Ele diz que nós devemos ser cordatos, uma outra palavra aí seria amável. E ele fala ainda que nós devemos dar provas de toda cortesia, é não ser grosseiro, é não agir de uma maneira truncada, é não dar uma resposta atravessada, é não faltar com respeito, é não jogar o carro em cima do cara que te fechou, é não xingar o seu vizinho, é não discutir com a sua esposa, é não levantar a voz para o seu filho e para a sua esposa e para as pessoas que trabalham com você. Percebe? São coisas bem práticas. E Paulo está dizendo para Tito, lembre essas pessoas que essa é a obrigação delas, porque elas foram salvas em Cristo Jesus. A indisposição dos cristãos naquela região de Creta estava fazendo com que eles começassem a desobedecer às autoridades, fazendo com que eles não se submetessem às autoridades. Eu creio que a situação que nós vivemos no nosso país seja muito semelhante a essa. Nós vivemos numa situação tão constrangedora e difícil que nós não queremos nos submeter a qualquer tipo de autoridade pelo erro de algumas autoridades. Então nós desrespeitamos toda e qualquer autoridade simplesmente porque nós não concordamos com uma ou outra autoridade. Então nós legitimizamos o nosso pecado simplesmente porque aqueles que estão em autoridade não são pessoas que temem a Deus. Mas será que em tudo nós devemos desobedecê-los? Eu digo que não. Existem sim oportunidades em que a Bíblia é bem clara. Nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Mas existem momentos que não. Que aquilo que eles estão exigindo de nós são coisas legítimas. E nós devemos obedecer sim às autoridades. Mas Paulo ensina lá em 1 Timóteo 2:1 que o caminho que nós devemos seguir não é um caminho imprecatório, mas um caminho de oração pelas autoridades, para que elas possam ser convertidas, para que as nossas autoridades tenham a disposição da sua mente e do seu coração transformado. E nós muitas vezes não acreditamos nisso. Paulo diz lá que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Você quer uma vida tranquila aqui no nosso país? Você está orando pela sua autoridade? Então não diz para mim que você quer paz. Paulo usa dois princípios aqui quando ele fala sobre as autoridades. Ele fala sobre sujeição e obediência. O teólogo John Lange, ele sugere que sujeitar-se diz respeito a uma disposição interna que é expressa de forma externa por meio da obediência. Logo, nós somos chamados a nos sujeitar, a obedecer às autoridades estipuladas, instituídas pelo nosso Deus. Mas nós não podemos nos esquecer de um princípio ainda maior que norteia esses dois princípios. A nossa sujeição e obediência às autoridades, elas não podem ocorrer de forma cega, mas apenas se esses atos, novamente, não ultrapassarem a obediência ao nosso Deus. Pois como o apóstolo Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe qual é o problema disso? O problema é que obedecer a Deus e não aos homens, muitas vezes vai te levar a pagar as consequências. E nós não estamos dispostos a isso. E por não estar dispostos a sofrer, nós não estamos dispostos a obedecer. Então nós preferimos simplesmente nos curvar às autoridades, a homens,
e não nos curvarmos a Deus. Paulo ele não instrui Tito sobre os cristãos de Creta, bem como a nós aqui, apenas sobre o tipo de relacionamento que nós devemos ter em relação às autoridades. Ele também exorta que nós sejamos lembrados sobre a maneira que nós devemos proceder com todos os homens. Não só as pessoas que têm algum título, mas com todos os homens. Pessoas comuns, não só pessoas em posições elevadas. Ele ainda nos fala sobre nós estarmos prontos para toda boa obra. Ele fala sobre não difamar a ninguém. Ele fala sobre não falar mal sobre ninguém, sobre ser gentil, cortês com todas as pessoas. Ou seja, ele aborda todo o nosso proceder em relação ao trato que nós devemos ter para com todas as pessoas. Eu creio que não seria demais nós sugerirmos aqui que um cidadão cristão, que uma pessoa que professa fé em Cristo, deveria ser uma influência positiva aonde quer que ela esteja. Seria sugerir demais isso? Porque muitas vezes nós preferimos não dizer que nós somos cristãos, por exemplo, no mercado de trabalho, porque se eu pisar na bola, aí está tudo bem, ninguém vai saber. Ou se o meu colega de trabalho não souber que eu sou cristão, aí melhor. Então nós somos os cristãos 007, né? Eu tenho um amigo que descobriu que a sua chefe era cristã depois de 7 anos trabalhando com ela. E o mais surpreendente é que ela também não sabia que ele era cristão. Não é possível. Como assim? Um não sabia que o outro era cristão. Como? Ah, eu desconfiava. Então vai lá e pergunta. Vai lá e pergunta para ele. Mas irmãos, se nós somos cristãos, a nossa influência deve ser uma influência que vai permear tudo. A nossa comunidade, a nossa família, o nosso trabalho. E as diferenças serão evidentes. As pessoas notarão que há algo de diferente no seu proceder. Que o tipo de trabalho que você entrega é um tipo de trabalho diferente, que tem excelência. Essa deveria ser a atitude de todo cristão. Talvez o fato que mais deve nos chocar não seja o número de pessoas que se autodenominam cristãos aqui no Brasil. E não só aqui no Brasil. Parece que há uma onda, né, de pessoas que dizem que são cristãs e talvez isso seja um motivo de status para elas. Mas sim o fato de não aparentar haver nenhuma mudança significativa com essa crescente onda de cristãos por aí. Se o número de cristãos está crescendo do jeito que está, por que as coisas permanecem da mesma forma? Eu não duvido que o número de cristãos esteja crescendo. Eu creio que está crescendo. Porém, a mudança que nós estamos vendo é muito irrisória, é insignificante. Nos últimos 10 anos, o estado de São Paulo ganhou teve um aumento de 40% no número de protestantes. 40%. E quais são as mudanças que nós temos visto na nossa sociedade? Irrisórias. Quase nenhuma. Alguém que foi transformado pelo Evangelho pode até não agir de uma forma perfeita, mas é impossível que haja uma transformação na vida dessa pessoa e que essa pessoa não transforme o meio onde ela vive. É impossível que isso aconteça. Isso diz respeito aos nossos relacionamentos, à maneira que nós tratamos as outras pessoas. Há uns 3 ou 4 anos atrás, se não me engano, fui convidado para fazer uma tradução simultânea num seminário aqui de São Paulo. E o preletor que estava lá é um teólogo super conhecido, e controverso, mas conhecido e muito capaz. O nome dele é Longman Tremper III. O nome desse é chique, né? Eu vou pôr o nome do meu próximo filho de alguma coisa terceiro, né? Só para falar que é.
E aí, na nossa interação ali, né, nós acabávamos conversando depois, né, nos intervalos, e foi assim, foram acho que 4 noites de conferência, e conversando com ele, no momento a gente estava falando sobre o Trump, né, e a gente começou a falar porque o Trump era o presidente na época. E aí sabe como é que é, né, falar de político é sempre falar mal de político, né, por mais que o Trump tenha aquela vertente conservadora, você sabe, né? Ele não é um exemplo de moralidade para ninguém, vamos ser sinceros, né? E aí nós começamos a conversar e tal, e aí de repente ele me interrompeu, ele falou assim, mas sabe de uma coisa? Qual que é a diferença entre o Trump, eu e você? Nenhuma. A gente não tem direito nenhum de difamar ele. É melhor a gente trocar de assunto, não é verdade? Que lição, né? Que lição. Porque nós achamos que é justo, que é plausível, que é comum, que é tranquilo, nós fazemos exatamente isso. A percepção dessa verdade, ela muda a maneira que nós nos relacionamos com o nosso próximo. E é justamente essa razão que Paulo apresenta nos versículos seguintes, do porquê que nós devemos ser lembrados a agir de forma digna do Senhor. E a razão de agirmos dessa forma é o amor e a bondade de Deus. O amor e a bondade de Deus. Dá uma olhada comigo no versículo 3. Ele diz assim, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Eu tenho aqui a versão NVI, talvez facilite um pouquinho também. Dá uma olhada comigo novamente, preste atenção. Diz assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda sorte ou espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Irmãos, assim como eles, nós éramos tolos ao invés de sensatos. Antes de Cristo, nós éramos desobedientes ao invés de submissos, enganados e escravizados por todo tipo de pecado, paixão e prazer, ao invés de autodisciplinados com domínio próprio, servindo a Deus e servindo ao nosso próximo. Nós não éramos aptos para nenhum tipo de boa obra. Por melhor que nós pudéssemos imaginar, tudo aquilo que nós fazíamos não eram boas obras. Eram apenas obras para mais condenação. Longe de ser pacíficos, nós éramos pessoas que guerreavam com os outros. Nós não éramos humildes, mas éramos caracterizados pela malícia, pela inveja. Odiávamos e éramos também odiados. Essa era a nossa situação antes de Cristo. Sem Cristo, essa é a sua situação. Infelizmente, muitos acham que conseguem ultrapassar essas barreiras, vencer essas coisas com a força do próprio braço, com a sua moralidade própria. Você está enganado. Não se engane. Se você crê nisso, arrependa-se. Curve-se a Cristo. Não se entregue ao seu coração malicioso, mentiroso, enganador, a sua mente corrupta, que te faz pensar que você é muito melhor que todos os outros que estão ao seu redor, que você vai ser capaz de agradar a Deus. Você está barganhando com Deus. E Deus, Ele é o Supremo. Ele é o dono de tudo. Você não consegue barganhar nada com Deus. Deus é o dono de absolutamente tudo. Talvez essa declaração do teólogo John Walwood e John Buck seja a melhor descrição
da nossa situação antes de Cristo. Ele diz assim: essa era a existência bruta de pessoas separadas de Deus. Enquanto um verniz de civilização muitas vezes obscurece a verdade sombria, a menor das rachaduras na superfície da sociedade revela a realidade por trás daquela fachada. A dolorosa verdade é que, à parte de Deus, as pessoas se degeneram em algo que pouco se difere de animais disputando ossos. Essa é a figura do homem sem Deus, tentando fazer boas obras para ganhar o favor de Deus. Mas graças a Deus por sua ação. E no versículo 4 até o versículo 6, nós vemos esse agir de Deus na transformação de vidas. Dá uma olhada comigo, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos. Olha, se nós estivéssemos numa igreja pentecostal, ia ter gente pulando aqui, gritando aleluia, né? Se as mulheres viessem, né, de chapéu, como antigamente nas igrejas, está todo mundo jogando para o alto. Dá uma olhada nesse versículo de novo. Quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, esse é o vislumbre da graça de Deus. O milagre que ocorreu na sua vida, na minha vida, quando nós fomos salvos. Enquanto o homem sem Deus, ele vive de uma forma insensata, desobediente, escravo de prazeres e paixões, na maldade, na inveja, odiando e sendo odiado, Deus manifesta a sua bondade e o seu amor em prol desses homens, desses inimigos de Deus. E somada à misericórdia, no versículo 5, nós vemos a bondade e o amor por todos, formando aquilo que nós chamamos da graça divina. É interessante notar que aquilo que muitos bilionários fazem em nome do amor ao próximo, que na verdade é o quê? Eu vou doar parte da minha imensa, dos meus bens, né? Do meu dinheiro, de tudo aquilo que eu tenho, como filantropia para o bem da humanidade. E aí eles fazem isso de que forma? Por favor, chama o meu assessor aí. Convoca aí uma coletiva de imprensa, porque eu vou doar parte da minha riqueza para o bem de todos. Que filantropia é essa? O que eles estão querendo fazer com isso? Bom, Deus usa um burrinho, Deus usa todo tipo de gente, Ele não poderia deixar de usar bilionários para fazer coisas que serão benéficas a outras pessoas. Mas para esse bilionário, essa filantropia está servindo de condenação e não de bênção. Esse amor que ele tanto diz ter ao próximo é, na verdade, uma maneira que ele achou para declarar para o mundo o quão ele é bom. Eu não sou só poderoso, mas eu sou bondoso. Eu sou misericordioso com vocês. Tome um pouco da minha riqueza. Todo mundo viu? Ah, legal, coloque nas manchetes como eu sou bom. Mas, irmãos, olha que interessante. Esse termo, filantropia, é justamente o conceito de onde nós tiramos aí o amor para com todos encontrado no versículo 4.
E no idioma original, a palavra usada é filantropia. O problema é que nós, muitas vezes, tornamos aquilo que é bom em algo que é ruim. É o que os liberais fazem quando eles pegam uma verdade e a distorcem para defender aquilo que eles querem. E é justamente isso que muitas pessoas fazem. Eu vou fazer o bem, mas ao fazê-lo, eu estou, na verdade, praticando o mal. Porque o que eu estou fazendo é demonstrar o meu orgulho, é demonstrar quem eu sou, como eu sou bom para as pessoas. Daí o amor por todos os homens. Logo, não se trata de uma declaração aqui universalista, né? Ou seja, que diz que no final das contas todos os homens serão salvos. Eu creio que os irmãos não acreditem nisso, já foram bem instruídos sobre isso, né? Mas também não se trata de uma declaração que coloca a responsabilidade da salvação sobre os homens. Porque o próximo versículo diz que Deus é quem age com misericórdia para com o homem. É importante notar que Paulo também, ele deixa claro que a salvação, ela não depende do homem. Versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Contrário àquela ideia católica romana, nós não somos salvos por obras de justiça que nós podemos praticar. Não é o cumprimento dos sacramentos que vai fazer com que você garanta o seu lugar no céu. Não é ser batizado lá pela igreja que vai garantir a sua salvação. Irmãos, nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Por isso não adianta carregar o peso do seu pecado por conta própria. Não adianta. E o problema que nós enfrentamos em todo tipo de aconselhamento é esse. As pessoas nunca reconhecem os seus pecados. E aí, quando elas conseguem identificar o pecado, elas não querem abandonar, porque elas acham que elas vão conseguir carregar eles por conta própria, que elas não precisam da ajuda de Deus, que elas não precisam de Deus limpando o pecado delas. Não adianta tentar obter a salvação vivendo de uma vida justa. E muitas vezes isso pode parecer e soar assim chocante. Como assim? Você está dizendo para mim não viver uma vida justa? É um paradoxo, né? Sim e não. O que eu quero dizer com isso? Você não deve viver uma vida justa buscando a sua salvação por meio disso. Mas você deve viver uma vida justa, porque essa é a ordem de Deus para você, para todos aqueles que foram regenerados. Irmãos, a nossa justiça são como trapos de imundícia perante Deus. Não adianta participar de todos os cultos, de todos os eventos que vocês vão oferecer aqui na igreja, tomar a ceia, ser batizado, fazer filantropia, ajudar o próximo, se você não foi regenerado pelo próprio Deus. A salvação, ela só pode ser obtida através da misericórdia de Deus, e não aceitar ou não compreender isso é um indicador da sua necessidade de salvação. Por sua misericórdia, Deus nos atrai a Ele, coloca em nós o seu Santo Espírito e nos faz clamar perdão pelos nossos pecados. Ele nos renova, Ele nos regenera a fim de nós sermos salvos. Note ainda no versículo 6 que isso tudo isso que nós falamos, é obra de Deus por meio de Cristo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós só obtemos isso por meio de Cristo. Não é por meio de Maria, não é por meio de meu pai, da minha mãe, de mais ninguém. Não é por meio de mim mesmo, é por meio de Cristo. Sem Cristo não há transformação.
Sem Cristo não houve transformação. O que houve foi qualquer outra coisa. Convencimento de um pastor muito retórico, talvez o apelo de alguém que sabia usar as palavras de uma maneira muito boa, mas sem Cristo não houve salvação. Houve qualquer outra coisa. Mas apesar de nossas obras de justiça não serem um meio para nós obtermos a salvação, isso não significa que as nossas obras de justiça não têm valor. Na verdade, elas são exatamente o propósito dado por Paulo no versículo 7. Dá uma olhada comigo. Paulo diz assim, a fim de que, sempre que você vê essas palavrinhas aí, a fim de que, elas são muito importantes. Rina no grego, né? A fim de que, é o propósito. Para quê? Para que ele falou tudo isso? Esse é o propósito. Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E depois, mais para frente, ele vai falar para nos tornarmos praticantes de boas obras. Aqueles que são justificados pela graça de Deus se tornaram herdeiros da graça de Deus. Olha, eu não sei, eu desconheço uma pessoa que em sã consciência vai achar que herdar alguma coisa boa é algo ruim. E olha, o que ele está dizendo é que nós nos tornamos filhos do próprio Deus. Filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, é necessário abandonar aquela vida de escravidão e agora começar a viver como um herdeiro, como um filho de Deus. Esse é o nosso chamado. Paulo diz lá em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Essa palavrinha feitura é da onde nós tiramos a palavra poema. Em grego, essa palavrinha feitura é poiema. Nós somos aquela obra de arte de Deus, feitos para boas obras. Você foi regenerado, transformado, para que você exercesse isso, realizasse boas obras, para a glória de Deus, para o benefício do seu próximo. Mas a essa altura talvez possa surgir uma dúvida na sua cabeça. O que são boas obras? O que são essas boas obras? Como é que nós podemos identificá-las de modo prático? E como é que nós podemos praticá-las? E a Confissão de Fé de 1689, que nós lemos aqui, no capítulo 16, no primeiro parágrafo, diz o quê? Boas obras são, estão aqui no seu boletim, somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, não as que os homens inventam, sem o respaldo da palavra de Deus, movidos por um zelo cego ou por algum pretexto de boas intenções. Percebe? Não são boas intenções. É aquilo que Deus estipula como sendo bom. O nosso padrão moral é Deus, é a palavra de Deus. Ou seja, as boas obras se referem às ações humanas realizadas em obediência a Deus e em conformidade com a vontade de Deus. Dá uma olhada comigo, eu vou esperar uma meia hora até você abrir lá em Miqueias 6:8. Abre lá, Miqueias 6:8. Deu até tempo de tomar uma água, um cafezinho. Miqueias 6:8. Tem um trava-línguas aqui nesse versículo, mas é um versículo que nos ensina claramente o significado disso. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que é bom e o que o Senhor pede de ti. Ele declarou. E olha o que ele declarou: que pratiques a justiça e ames a misericórdia,
e andes humildemente com o teu Deus. Isto é submissão a Deus e obediência aos seus mandamentos. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, encontradas lá em Mateus 5,16, pode abrir lá, eu espero, Mateus 5,16, talvez alguns de vocês tenham esse versículo memorizado. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz para nós ali. Ele diz: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, suas boas obras são como a luz, e quando essa luz brilha, ela ilumina e coloca o foco em Deus e não em você. Em Deus. Quando as pessoas veem essa luz, elas conseguem enxergar e elas não conseguem simplesmente tapar os seus olhos e não ver que é obra de Deus. Agora, quando essa luz brilha, elas não deveriam olhar para você e falar: nossa, como esse cara é bom, como essa mulher é capaz, como ela é boa, né? Nossa, como ela ajuda. Não. Eles deveriam olhar para você e falar: que Deus grandioso, que Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus incrível, e que a utiliza para a sua obra. Eu repito isso várias vezes, é uma citação do pastor Tim Challies. E ele diz o seguinte sobre boas obras, ele fala assim: as boas obras são tudo aquilo que você faz para o benefício do seu próximo e para a glória de Deus. Isso são boas obras. Você prega Cristo por meio das suas ações. Cristo é glorificado por meio do seu serviço ao seu próximo. E a pergunta que eu te faço é: você tem praticado essas boas obras? A sua vida é uma vida repleta de boas obras? Percebe que você não precisa ter dinheiro para fazer boas obras. Você não precisa ter status. Você não precisa ser ninguém conhecido para fazer boas obras. Você deve viver da maneira que agrade a Deus. E ao fazê-lo, as suas ações serão ações que trarão benefício ao seu próximo. Então Paulo ele termina o raciocínio do porquê desse comando lá no versículo 8. Então Tito 3:8. E ele diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e elas são proveitosas aos homens. Irmãos, nós como cristãos deveríamos ser solícitos na prática de boas obras. Os irmãos vêm de carro para a igreja? Você conhece alguém que precisa de carona? Eis aí a prática da boa obra. Semana passada, um irmão, um senhor lá da igreja, 86 anos, se eu não me engano, foi no mercado ali na região, e ele falou para mim: eu tenho uma bênção para contar para os irmãos, numa reunião de quarta-feira. E ele falou assim: fui lá no mercado, cheguei na hora de pagar minhas compras, e aí passei o cartão, bloqueado. Como assim? Bloqueado? Tá bom. Aí ele falou: pera só um pouquinho, eu vou no caixa eletrônico aqui dentro do mercado, ali na frente, e vou sacar o dinheiro e já pago. A caixa esperou e ele foi. Chegou lá, sem dinheiro nenhum na conta. O que aconteceu? Aí ele voltou para a caixa. Imagina a situação de um senhor de 86 anos, imaginando, bloqueado, sem dinheiro na conta. O que aconteceu? Compras assim simples do dia a dia. Nisso chegou uma irmã, esposa de um diácono lá da igreja, uma jovem. Olha, o senhor por aqui.
que bênção, que legal, bom dia, tudo bem? Começaram a conversar ali, e aí ele fala, teve uma situação que, né? E ele simplesmente contou, relatando o que a irmã fez. Peraí, irmão, passa aqui. Pegou o cartão, passou a conta para ele. E aí foi embora, feliz da vida. E ele estava contando, não porque ela pagou e ele não teve que pagar, mas porque ela pagou fazendo uma boa obra, coisa simples. Ela tinha certeza que ele ia pagar. Colocou em xeque a honra dele em momento algum, mas uma coisa tão simples. E muitas vezes nós não queremos nos colocar numa situação semelhante a essa. Eu imagino que muitos de nós, muito provavelmente, se nós soubéssemos que um irmão nosso estivesse lá com essa situação, passaremos direto. Vou fingir que nem vi. Eu pagar a conta do outro? Vai que ele não me paga depois. Esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração que revela quem nós éramos antes de Cristo. Porque aquilo que ele acabou de apresentar era digno de confiança. Então Tito ele deveria enfatizar essas coisas a fim de promover um comportamento piedoso naquelas pessoas que estariam lendo, que estariam ouvindo aquilo que ele teria a falar. Irmãos, a nossa conclusão aqui é que se nós temos crido em Deus, nós devemos ser solícitos na prática das boas obras. E mais uma vez a nossa confissão de fé nos ajuda ainda no capítulo 16. Ela diz ainda, as boas obras, quando feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e a evidência de uma fé verdadeira e de uma fé viva. Por meio delas, os crentes demonstram a sua gratidão, fortalecem sua certeza de salvação, edificam os irmãos, adornam a sua profissão do Evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus. Irmãos, nós éramos conhecidos como as pessoas que amavam uns aos outros. Hoje, infelizmente, nós cristãos, muitas vezes preferimos não fazer negócio com cristãos. De onde nós saímos, para onde nós estamos indo. Essa é a infeliz realidade da igreja que nós temos visto em muitos lugares. Qual outra razão seria necessária para que você abandone os seus pecados e a sua letargia espiritual e passe a pôr em prática isso que nós acabamos de ver nessa manhã? Nós não podemos tirar essa realidade diante dos nossos olhos. Nós somos a obra de arte de Deus. Deus não nos salvou para que nós ficássemos ali letárgicos, mas nos salvou para que nós praticássemos as boas obras, para que nós dessemos fruto, não para que nós crescêssemos e as pessoas nos aplaudissem e vissem quão bom nós somos, mas que Cristo seja engrandecido e nós sejamos diminuídos. Irmãos, que a graça de Deus que se manifestou e nos alcançou, seja essa graça aquilo que nós venhamos a buscar no nosso dia a dia. Que a misericórdia de Deus nos constranja no nosso caminhar. Que nós venhamos a nos empenhar na prática das boas obras. Que jamais nós venhamos a nos esquecer que tais coisas são excelentes e úteis a todos os homens, e ainda mais, trazem glória ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajude. Ó Pai, nos ajude a entender que nós devemos colocar em prática aquilo que nós recebemos do Senhor. Ó Pai, que é esse amor incomensurável. Ó Pai, um amor tão grandioso, tão grande, a manifestação da sua misericórdia e bondade sobre nós, para que possamos ser sal e luz nesse mundo, para que possamos ajudar, ó Deus, as pessoas que estão ao nosso redor.
que por meio das nossas ações elas enxerguem a Cristo e elas vejam, ó Deus, a necessidade que elas têm desse Cristo. Pedimos, ó Deus, se há pessoas que não conhecem a Ti ou se estão vivendo uma fé falsa, transforme, ó Deus, o coração delas nessa manhã. Em nome de Cristo que oramos. Amém.